Por que não frequentar a igreja adventista? A igreja adventista ela é mais uma daquelas igrejas que parece igreja, se denomina de igreja, eles agem como igreja, se reúnem como igreja, eles se vestem como se fossem membros de uma igreja, mas ela não é uma legítima igreja cristã. E para isso eu listei alguns motivos que fazem da igreja adventista uma seita. Ela tem características de seita sim, e que o cristão verdadeiro ele não deve frequentar a igreja adventista. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações para você receber mais conteúdos. E se você gosta dos nossos conteúdos, se você acha importante, compartilhe. Envie para mais pessoas para que assim nós possamos esclarecer, ajudar, levar mais pessoas a ter clareza da palavra de Deus e não cair nos enganos. Bom, o primeiro motivo que, para deixar bem claro que nós não devemos, o cristão verdadeiro ele não deve frequentar a igreja adventista, é a guarda do sábado. Isso é clássico, todo mundo conhece a guarda do sábado ensinada na igreja adventista. Eles ensinam que é obrigação do cristão guardar o sábado. Eles ensinam essa obrigatoriedade desfazendo do que a palavra de Deus diz. Eles não negam explicitamente a palavra de Deus. A igreja adventista não nega explicitamente, mas inconscientemente eles negam a palavra de Deus. Olha o que diz aqui em Colossenses 2, 16, 17. Portanto, que ninguém julgue vocês por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Tudo isso era uma sombra. Tudo isso apontava para Jesus. O próprio Senhor Jesus disse, ele chamou: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. O nosso descanso, ele é encontrado hoje no Senhor Jesus. Precisamos entender que a guarda do sábado, ela apontava para algo maior. A guarda do sábado, ela era uma sombra do descanso que nós encontramos do Senhor. Ela fazia parte da antiga aliança. Hoje nós vivemos uma nova e eterna aliança firmada no sangue de Jesus. Por isso, hoje não é mais obrigatório. Se você tem a obrigação de fazer algo para você ser salvo, então a sua salvação não é graça. E aí nós entramos no segundo motivo que faz a igreja adventista uma falsa igreja, que é a salvação por obras. Eles ensinam diversas obrigações que os crentes têm que cumprir, entre elas a mais popular, que é a guarda do sábado. E se você não cumprir essas obrigações, você não será salvo. Ou seja, o que diz lá em Efésios 2:8, que diz assim: pela graça vocês são salvos mediante a fé, isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Eles anularam o texto de Efésios 2:8 e 9 para se basear no seu próprio entendimento. Aliás, você vai entender mais para frente no vídeo da onde que eles estão tirando isso. E então, eles anularam realmente a palavra de Deus para se basear num entendimento totalmente novo, moderno, totalmente diferente do que as escrituras dizem. A salvação por obras, ela não existe. Então, se eu preciso fazer algo para ser salvo, então a palavra de Deus ela está totalmente errada. Nós precisamos entrar em um novo conceito de salvação. O que a igreja adventista ensina é a salvação por obras, não explicitamente, mas de uma maneira inconsciente. Eles também são sectaristas. O que é um sectarista? É exclusivo. Eles acreditam que só a igreja adventista será salva, e que as outras igrejas são falsas igrejas. Eles deixam isso muito bem claro. Se você pegar e ler os livros da Ellen White, você vai ver quão sectaristas eles são e como eles tratam, com o que eles pensam das outras igrejas. Eles não creem que o corpo de Cristo é um só. Aliás, eles creem que o corpo de Cristo é a igreja adventista, que ela é o remanescente, algo totalmente contrário ao que diz as escrituras, a história da igreja em si. O corpo de Cristo, ele não tem placa, ele não tem nome, ele é o corpo de Cristo, ele é feito por várias instituições, várias igrejas, mas ele não é uma única igreja. Aquele que se declara como única e verdadeira igreja é uma seita. Esse motivo já seria suficiente para considerar a igreja adventista uma seita. Eles também pregam a doutrina do juízo investigativo, que diz que Jesus ele entrou no santuário, ele está investigando as pessoas, os salvos mais especificamente, para ver se eles vão ser salvos mesmo. Quer dizer, na cabeça deles, Jesus não é onipotente, onisciente, Jesus não tem poder. Eles anularam o que diz, por exemplo, João 5:24, que diz: em verdade lhes digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Todo aquele que crê em Jesus não entra em juízo, passou da morte para a vida. Nós precisamos entender que a salvação, ela é feita no momento da escolha de Deus por nós, e não no momento em que Jesus investiga e verifica se será salvo ou não. Quer dizer, Jesus está esse tempo todo fazendo uma investigação para saber se as pessoas merecem ser salvas. Quer dizer, então aí já entra também o mérito da salvação do ser humano, né? O mérito não está na obra de Jesus, mas nas obras humanas, ou seja, algo totalmente abstrato e distante da realidade da palavra de Deus. Mais uma vez, eles estão, através desse ensino, anulando a palavra de Deus. E o pior, não tem base bíblica nenhuma para eles afirmarem isso. E o quinto grande problema é que eles são seguidores da Ellen G. White. Ellen White é uma profetisa, escreveu alguns livros, e eles tratam
as palavras, os ensinos, os livros da Ellen White como se fosse palavra de Deus. Para eles, a Bíblia e os livros da Ellen White estão no mesmo nível. Eles afirmam isso. Você pode pesquisar também, você vai encontrar diversos vídeos dos seus ensinadores, seus pregadores, afirmando isso. Ou seja, eles não creem na suficiência das Escrituras. Eles não creem o que diz lá em Apocalipse. Eles não creem que o evangelho de Jesus é suficiente, quer dizer, precisa de algo a mais. Gálatas 1:8 deixa bem claro qual é o pensamento da Bíblia com relação a esse tipo de pessoa. Gálatas 1:8 diz: mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que este seja anátema. Anátema quer dizer amaldiçoado. É isso que a Bíblia diz, e nós temos que rejeitar esses falsos ensinos. Nós precisamos nos apegar à palavra de Deus, às Escrituras, converter o nosso coração às Escrituras e colocar sobre as Escrituras, que é a nossa rocha, a nossa fortaleza e o nosso abrigo. Não caia no engano desses falsos profetas. Se apegue à palavra de Deus e compartilhe esse vídeo. Vamos ajudar mais pessoas a chegar à verdade. Que Deus abençoe e até a próxima.